Olá, firmeza? Estamos aqui com mais um Verbo Inspira para te inspirar nessa noite, mais um episódio, e nesse momento nós estaremos fazendo uma série sobre os dons do ministério. Então, fique aí sempre atento, fique ligado, e hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o nosso pastorzão e apóstolo Gilmar Pereira. Glória a Deus. É uma honra estar aqui mais uma vez nesse programa tão Amém. maravilhoso, que cada edição tem se superado nos entrevistados. As pessoas têm sido uma bênção aqui, tem sido bom. Amém. Glória a Deus. Eu tenho sido muito edificado e espero que a igreja também. Amém. Quem está acompanhando, com certeza está sendo. Tem sido bênção. Amém, amém. E aí, pastor, quantos anos você tem desenvolvendo nessa área do ministério apostólico? Como alguém nasce já com o seu chamado, né? Então, como eu tenho 20 anos no ministério, então, em tese, são 20 anos operando dentro do chamado apostólico. Só que consciente disso mesmo, Sim. com evidência de frutos, de uns 17 anos para cá. Então, de 17 anos para cá, você já tem entendimento assim, eu tenho um chamado apostólico. Eu olhei para trás, né? Na verdade, vai dar um pouco menos, vai dar 15 anos. 15 anos. Por quê? Porque aí eu fui ver os frutos dos anos antes, de 5 anos antes, e vi que os frutos da minha vida em 5 anos evidenciava o meu chamado. Amém. Né? Um chamado num dos 5 dons ministeriais, ele vem do ventre, ele é de nascença, Sim. mas ele evidencia algo. A sua vida vai evidenciar isso. Então não adianta eu dizer que você tem um chamado se sua vida não evidencia isso. Então eu não posso ter um chamado só por alguém colocar a mão na minha cabeça e dizer que é meu chamado. Não. Eu gosto de uma expressão do fundador do Rema, o irmão Reiga. Sim. Ele disse que é colocar a mão vazia em cabeça vazia. Aí dá ruim, né? Mão É, vazia, não- cabeça é, vazia. porque primeiro, por que ele fala mão vazia? Porque eu não posso te dar um dom. O dom é Sim. de Deus. Então, se eu te digo que eu estou te dando, então eu já estou mentindo para você. E segundo, se você não foi chamado por Deus para isso, não importa quantas imposição de mãos você tenha, nunca Sim. você vai evidenciar isso na sua vida. Mas se e a questão de impor as mãos e enviar? Sim, aí isso já é o que a Bíblia nos ensina no Velho e no Novo Testamento, da imposição de mãos para transmissão de unção, para transmissão de coisas e ativação, né? Ativação. Qual é a Tá? diferença de transmissão de unção e de levantar para o ministério? A diferença é, vamos supor, você tem um chamado, isso é reconhecido pelos frutos na sua vida. A imposição de mãos de líderes e pessoas, ela vai servir como um reconhecimento disso e não Amém. como uma transmissão disso. Né? Isso precisa Entendi. ser enfatizado. Quando um líder impõe as mãos sobre alguém, como aconteceu em Atos capítulo 13, que é a igreja de Antioquia, né? Eles reconheceram, né, Paulo, Barnabé como ministros, Sim. só que ele diz: havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, a saber, aí ele diz o nome de 5 indivíduos. Dentro Aham. deles está Paulo e Barnabé. E aí a Bíblia diz que o Espírito diz: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E aí, impondo as mãos sobre ele, os despediram. Então, não transmitiram aqueles dons para ele, reconheceram Que existia o que dom na existia o vida dom na vida deles. deles. Então, a Amém. imposição de mãos ela serve para o reconhecimento de algo que Deus colocou em você. Amém. Então, assim, eles já com certeza tinham uma nota no espírito, né? Sabendo Sim, que sim. existia uma chamada para eles dentro do O próprio ministério. Espírito testificava na vida da liderança e testificava dentro dos apóstolos. Dentro do apóstolo Paulo e dentro do Do apóstolo Barnabé. Barnabé, né? Sim, Isso era amém. evidente ali, você vê. E quando você entrou para um ministério, claro, algo já testificava dentro de Sim, você, sim. mas você viu essa questão da chamada apostólica Não, alguns não. anos depois, né? Sim, sim. Mas de início, você reconheceu que tinha um chamado pastoral também? Sim, eu reconheci que eu tinha um chamado. E
o apóstolo, ele evidencia características pastorais em alguns momentos. Sim. Então, isso deu a entender que eu era um pastor. E não estava errado, porque um apóstolo, ele tem, em momentos do chamado dele, do que ele está fazendo, ele vai ter que operar no chamado pastoral. Sim. Então, eu estava operando no chamado pastoral porque eu comecei uma igreja, né? O meu pastor me enviou para uma congregação, e essa congregação ela não estava formada, não estava pronta. Era um grupo de pessoas, éramos 7 irmãos que fomos para um bairro para fazer um trabalho lá. Amém. Baseado já em um outro trabalho que eu tinha feito quando a gente fez o primeiro Verbo no Lar. O primeiro Verbo no Lar aconteceu, foram 3 meses de Verbo no Lar, e havia vários Verbos no Lar espalhados pela cidade. E o meu foi um dos Verbos no Lar que mais cresceu. Uhum. Nós, quando findamos o Verbo no Lar, nós tínhamos quase 30 pessoas se reunindo, nos reunindo uma vez por semana na casa do irmão Edmilson. Lembro como hoje, irmão Edmilson e a irmã Olívia. Hoje eles estão em Portugal. Um abração para eles, Amém. usamos demais. E a gente fez o primeiro Verbo no Lar lá na casa deles. Que legal. E cresceu demais, né? Cresceu demais. E foi muito bom. E aí daí deu o ponto de partida para começar uma igreja. Mas mesmo assim começou com 7 irmãos. Não Amém. começou com um grupo grande. E aí a igreja foi crescendo, foi crescendo. Mas esses 7 era o Verbo no Lar ali que iniciaram. Não, os 7 eram irmãos já graduados do Rema, que foram inicialmente para essa congregação que foi aberta, para ajudarem, darem suporte de alguma coisa. Porque quando a gente abre uma igreja, você não tem nada, né? Você não tem irmãos formados de nada. E esses 7 irmãos, eles eram graduados do Rema. Então, um casal era do Louvor, que era o Marcelo e a Fabiana, que hoje congregam na igreja de Caruaru, lá na sede. Uma bênção, usamos demais também. Tinha a Leila, que ainda não era casada com o pastor Diego, que está em Portugal. Ela foi liderar o departamento infantil. Amém. O Edmilson e a Olívia, que entraram na questão do diaconato. E eu, que fui para lá como a liderança, né? Desse ponto, dessa congregação. Amém. E ela cresceu, se desenvolveu, e até hoje existe, que é uma igreja chamada Verbo Vila, que a gente antes chamava Verbo da Vila Padre Inácio, mas aí tiraram o padre e deixaram só o Vila. Brincadeira. Vou colocar aqui um cafezinho. Pastor, quer um cafezinho? Quero um café de Deus. Quer um? Tá sem açúcar esse café? Eita glória. Sem açúcar de Deus. Vamos lá. Então pronto. Mas vamos lá. Em relação ao que a palavra diz em Efésios 4, 11 e 12, diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Isso significa como eu posso dizer, uma hierarquia? Não. Essa hierarquia ela é muito confundida pela ordem com que os dons foram surgindo. A gente vê que o primeiro dom a surgir na igreja do Senhor foi o dom apostólico. Sim. Né? O profético, o apostólico, o profético, o evangelista, né? O pastor e o mestre. Então, os primeiros dons a gente consegue perceber quando vamos estudar as cartas, estudar os evangelhos nem tanto, mas quando vamos estudar as cartas paulinas e também as outras cartas, a gente vê a evidência desses dons se manifestando nessa ordem aí: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, basicamente nessa ordem. Então não é uma ordem de hierarquia eclesiástica. Não. Porque hoje em dia a gente vê muito essa questão de hierarquia, né? A pessoa ela parece que avançando os níveis ali. Mas então, biblicamente, não é essa a realidade. Não é. Biblicamente, a hierarquia de uma igreja, vamos levar para a igreja. A hierarquia da igreja está no pastor. Entende? O pastor, o anjo da igreja, ele é a hierarquia da igreja. Porque se a gente for ver aqui nesse versículo, ele está aqui em 4º lugar, né? Em 4º lugar, exatamente. Mas quando Jesus escreve a carta, quando João está escrevendo Apocalipse, que é carta às 7 igrejas, ele não diz ao apóstolo da igreja. Entende? A gente consegue compreender, teólogos vão concordar com isso, mesmo não tendo a palavra lá pastor,
ninguém discorda de que ali, quando Jesus fala o anjo da igreja, está direcionado diretamente ao pastor que está conduzindo aquela igreja. Entende? E as falhas e os acertos que as igrejas estão tendo lá, são falhas e acertos de suas lideranças, que estão à frente delas e não que as fundaram. Sim. Entende? Porque a gente vê claramente, a gente entende e compreende que quem fundou a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. E a carta aos Efésios diz ao anjo da igreja. Sim. A gente sabe que não era o apóstolo Paulo naquela época. Entende? Então, isso a gente consegue ver dentro do contexto histórico. Então, dentro de uma ordem hierárquica, a maior autoridade na igreja local é o pastor. É o pastor, o dom pastoral. Vamos polemizar um pouquinho? Vamos lá. Vamos. Hoje eu assisti até um episódio da série The Chosen. Não sei se você acompanha aí. Sim, já acompanhei. Não esses novos, mas eu acompanhei os antigos. Mas aí teve uns episódios que saiu alguns dias atrás e Jesus fala aquela situação de Pedro, né? Que Pedro pega e declara que Jesus é o Cristo. E aí Jesus fala, Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Sim, sim. E aí eu tô vendo que nesses episódios eles estão falando muito que Pedro é a pedra da igreja. E aí dá a entender, porque ainda não acabou, né? Mas dá a entender que ele é o apóstolo que vai fundamentar a igreja. Isso é real? Dentro de um contexto doutrinário, Pedro foi um dos apóstolos importantes para trazer o fundamento, que é o que Paulo explica na sua primeira carta aos Coríntios, que você já vê que está tendo já uma confusão na igreja de Corinto de preferências de unções. Né? Você vê um dizendo, eu sou de Apolo, e a gente, olhando a Bíblia, vê que Apolo era um mestre. Entendeu? Aí um diz assim, eu sou de Cefas, né, que é Pedro, o outro diz, eu sou de Paulo, e o mais espiritual gritou, eu sou de Jesus. Entende? Então você vê que ali há e Paulo diz assim, que ele como construtor pôs os fundamentos, e ninguém deve pôr outro fundamento além do que já foi posto. Então, por isso que eu gosto muito de um livro do irmão Reagan chamado Ele Concedeu Dons aos Homens. Eu já li alguns livros na área de dons ministeriais, e eu não estou desmerecendo, por isso que nem vou falar nome de autores aqui, que a ideia não é desmerecer ninguém, mas eu não encontrei nenhum conteúdo que traga tanta clareza como esse livro do irmão Reagan, Ele Concedeu Dons aos Homens, a respeito dos 5 dons ministeriais. Sim. Ele tem uma clareza muito boa dentro desse assunto. Porque a gente pega livros, às vezes, que diz que alguns dons nem existem mais. E se você tira um dos dons que foi dado para a edificação do corpo, o corpo não consegue se edificar. É bem isso assim. O raciocínio precisa ser lógico. Né? Um dos contrapontos da reforma protestante era que o evangelho fosse racional, então, e não irracional, como a igreja católica na época estava propondo, né? Um evangelho irracional. Então, dentro da racionalidade, se eu tiro um dos dons ministeriais daquele quadro de 5 que é apresentado em Efésios 4, como você leu aí, 4:11, na continuação ele diz, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à plenitude. Quando é que todos vão chegar à plenitude? Nunca. Porque quando for glorificado. Só quando Jesus vier e arrebatar a igreja e aquele grupo for glorificado, exatamente. Porque até então sempre vai estar nascendo pessoas de novo, se convertendo, e aquelas pessoas sempre vão precisar desse processo de amadurecimento. Se eu tiro uma das ferramentas de amadurecimento, eu vou danificar o corpo. Então eu creio claramente que não é possível que dons tenham deixado de existir. Eu creio nisso. Então, mas eu entendo também que houve classes de dons e classes de apóstolos, como a própria palavra evidencia sobre o chamado profético. O profeta no Velho Testamento ele tinha uma função, e no Novo ele tem outra. E até no Velho Testamento ele perdeu um pouco de autoridade quando Samuel deixa de ser o guia do povo e um rei é levantado. Entende? Então agora ele perdeu uma certa influência. E aí hoje o profeta não guia mais o povo. Nenhum dos 5 dons ministeriais tem essa capacidade de guiar o povo, porque o povo de Deus hoje deve ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas se a gente for ver hoje em dia, muitas igrejas, a liderança, ela diz que é eles que guiam, né?
tanto pastor como apóstolo, principalmente essa questão, quem ainda acredita no dom apostólico, porque Sim, realmente existem igrejas que não creem mais no dom apostólico e que não existe mais esse sim, mover sim. apostólico. Mas as que creem, muitas acham que o apóstolo é aquele que guia a igreja, né? Tanto que muitas vezes eu ouvia falar sobre ser o guarda-chuva, né? O apóstolo ser o A bênção guarda-chuva da igreja, apostólica, né? né? E aí, mas se não é ele que guia a igreja, o que é que guia a igreja de fato? Toda igreja, ela deve ser guiada pelo Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Quando tratamos de igreja como corpo de Cristo. Amém. Quando tratamos de igreja como instituição, ela precisa ter uma liderança, que é o pastor local. Esse pastor ele vai receber instruções do Espírito Santo e ele vai conduzir a igreja. Só que esse conduzir da igreja não é governar ao ponto de manipular as pessoas, que Sim. as pessoas têm que fazer tudo o que ele quer, entende? Então existe é uma linha tão delicada aí que se você não tiver cuidado, você termina em nome do zelo que você tem pela vida de alguém, você termina controlando ela. Mas existe a possibilidade de, vamos colocar aqui você como exemplo, pastorzão. Você como apóstolo que iniciou várias obras e tem fundamentado essa aqui. Você levantar um pastor presidente e se submeter à direção desse pastor? Sim, sim. É bíblico isso. O próprio fundador do Ministério Verbo da Vida, o apóstolo Bud Wright, quando ele levanta Guto como pastor, ele se submetia a Guto. Quando ele levantou João Roberto como pastor da Igreja Sede por muitos anos, ele se submetia a esse pastor dentro da igreja local. Ele era o presidente do Ministério Verbo da Vida. Sim. Havia a instituição ministério e a instituição igreja. A igreja, quando ela cresce, naturalmente ela vai criar um ministério. Ela vai criar um ministério para gerir suas igrejas. E aí esse ministério vai ter que compor como uma liderança. Sim. E como ministério, ele pode intervir na doutrina das igrejas, no andamento de coisas que ele percebe que não está bom. Ele pode intervir como ministério, mas ele não pode, como ministério, conduzir o pastoreio de uma igreja. Certo. Você entende isso? Então, assim, se o pastor ele tem uma direção e você como apóstolo que iniciou aquela obra e está desenvolvendo aquela obra, você não vê como a melhor direção. Você não pode intervir ali. Você vai se submeter à direção do pastor. Sim, porque ele é o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja. Se ele está tendo uma direção que eu não estou tendo, eu já começo em uma posição de desvantagem, porque ele é o cabeça. Então, como cabeça, eu vou. Então, mesmo você como apóstolo, o pastor ele vai ser o cabeça Sim, vai. De uma igreja diante. local, sim. De uma igreja Amém. local, sim. A não ser que ele comece a ferir a doutrina daquela igreja. Aí o apóstolo, o fundador daquela igreja, ele precisa intervir. Que era o que o pastor Bud sempre orientou a gente. Sim. Que se nós não pregássemos a visão, ele ia intervir. Se nós andássemos em pecado, ele ia intervir. Então, o apóstolo que funda uma igreja, ele tem essa função de intervir em pecado, de intervir quando a doutrina está sendo adulterada, quando a doutrina está sendo mal conduzida, que foi o que Paulo fez na igreja de Corinto. Paulo interviu porque havia pecado que não estava sendo tratado pela liderança. Sim. A intervenção de Paulo à igreja de Corintos não era porque ele simplesmente era o apóstolo, era porque havia pecado que a liderança da igreja não estava tratando. Entende? E havia uma. A igreja estava familiarizada com o pecado e Paulo ficou sabendo disso. E manda uma carta para corrigir aquilo. Porque ele foi o fundador daquela igreja. Então ele tinha essa função doutrinária, essa função corretiva dentro de questões de pecado e não dentro de questão de conduzir a igreja como um todo. Amém. E então, voltando um pouco, falando sobre apóstolos, essas questões. Hoje a gente estava falando sobre a questão do apóstolo na atualidade, mas os níveis de apóstolo. É, Cristo como apóstolo, ele foi o nosso maior apóstolo,
Supremo, a Bíblia chama ele de Supremo, né? O E Supremo existe Apóstolo. alguém hoje com a unção de Cristo, de apostolado, No ou nível- existiu alguém depois No dele? nível dele, não, né? No nível dele, só ele operou, né? Isso precisa ser evidenciado, né? Ninguém pode... Por quê? Quem pode se declarar que é o Salvador? Ninguém. Jesus. Então, Jesus, ele veio com essa missão, porque a palavra apóstolo, Mas o ela Henrique vem... Cristo, ele se declara. Você tá trazendo Tô brincando, tô uma brincando. piada, uma piada. Mas pare para pensar. Jesus, porque a palavra apóstolo, ela vem de uma palavra chamada mensageiro, Sim. ou o que contém a mensagem, o que leva uma mensagem. Né? Então, essa palavra ela tinha lá no Velho Testamento, ela tem no Novo. O profeta era o mensageiro, e no Novo Testamento, essa palavra mensageiro. Jesus veio com uma mensagem, Jesus trouxe uma mensagem. Sim. Qual é a mensagem dele? Que ele é o Cristo Salvador. Quem pode se titular assim? Ninguém. Ninguém mais. Então Jesus ele entra numa categoria de apóstolo que ninguém pode entrar. Então ele já se define aí, quando Hebreus 3 fala sobre ele como o sumo sacerdote e apóstolo da nossa fé, então ele já está definindo, só há salvação pela fé em um único, Jesus Cristo. Aí a gente consegue perceber uma outra classe de apóstolo. Esses dias eu vi um grande homem de Deus comentar que houve um equívoco da parte de Pedro sobre a eleição do apóstolo no lugar de Judas. Matias? Matias, estava José e Matias, a Bíblia diz que a sorte recaiu sobre Matias. E é interessante que ele diz assim que Pedro talvez tenha se equivocado, poderia ter esperado. Mas Pedro não poderia ter esperado. Porque o que Pedro diz lá em Atos, capítulo 1, se eu não me engano, verso 20... Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para não falar o texto errado. É Atos, capítulo 1, lá no versículo 20, vamos ver lá. 21. No versículo 21, ele vai dizer que precisa de uma característica para assumir o lugar de Pedro, de Judas. E que característica é? Ele diz assim, ó, verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, Paulo não estava lá. Então Paulo não poderia entrar dentro dessa categoria. Sim. Ele diz, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes homens se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, Paulo também não viu Jesus. não viu Jesus. Então ressurreto. a exigência para ser apóstolo do Cordeiro era que tenha vivenciado desde o batismo de João até a ressurreição, a ascensão de Jesus ao céu. E Paulo não se encaixa dentro disso. Então, eles não erraram. Não foi um equívoco da parte de Paulo, de Pedro, evidenciar isso. Eles alegam assim, aonde mais você ouviu falar de Matias? Mas se for usar por essa lógica, nem todos os 12 apóstolos têm tudo escrito na Bíblia, entende? A gente vê Tomé, cadê Tomé? Não tem. Só pela incredulidade. Entendeu? Então você não tem essa evidência. Então, assim, eu não posso usar esse argumento. O argumento já está sendo dito aqui pelo apóstolo Pedro. Ele precisa ter sido testemunha ocular. Ele precisa ter visto Jesus nas águas e Jesus subindo aos céus. Certo. E Paulo não viu. É mais uma categoria, né? Mais uma categoria, que seria a segunda categoria, que são os apóstolos do Cordeiro. 14, né? Exatamente, os A muralha apóstolos da do cidade Cordeiro. tinha 12 fundamentos e estavam sobre esses 12 nomes, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. Exatamente. Então é mais uma categoria de apóstolos. apóstolo. Então nós temos a primeira categoria que é Jesus como apóstolo. Sim. E sumo sacerdote, então um apóstolo que não tem ninguém como ele. Sim. A segunda categoria, que é o apóstolo do Cordeiro. Que foi testemunho ocular, que também não tem ninguém como eles. Entendeu? E aí vemos aí apóstolos de fundamento. O que são os apóstolos e quem são apóstolos A de gente fundamento? vê na Bíblia os apóstolos fundamentais ou que trouxeram uma doutrina. A gente tem o próprio Pedro, que ele trouxe doutrina, o apóstolo João, que trouxe doutrina. O mais importante deles é o apóstolo Paulo. E Paulo é bem enfático quando ele fala aos Coríntios que ele pôs o fundamento.
E não pode ser posto outro fundamento além do que ele pôs. Ele fala aos Gálatas que não se pode pregar outro evangelho além do que ele pregou. E se ele mesmo voltasse e dissesse outra mensagem, aquilo seria maldito. Ele fala aos romanos que Deus julgaria o mundo segundo o evangelho dele. Então, esses apóstolos eles não existem mais. Eu não posso criar uma nova doutrina. Eu não posso. Eu não posso dizer, Deus falou comigo que a doutrina agora é essa. Eu não posso. Se essa doutrina não confere com o que Paulo, Pedro, João, o que o próprio Jesus falou, então está errado. É engano, é engano. Então, biblicamente, não tem Não tem nenhuma também outra mais religião nessa- que possa se levantar dizendo que viu o Cristo e que ele disse isso e aquilo, como se levanta, Sim, né? sim. Vez por Veja outra, que, eras por eras. veja que dificilmente alguém diz que viu o Cristo. Geralmente eles dizem que viram um anjo. Entende? Eu Sim. ainda não conheço nenhuma religião que diz que foi Cristo que apareceu para eles e disse que eles fundassem aquilo. Sim. Geralmente eles dizem que foi um anjo, né, que apareceu para eles. Todos foi um anjo que deu a eles a mensagem nova. Mas Paulo também fala que mesmo que um anjo... E aí vindo Paulo de não diz luz- sobre Cristo, ele diz: se eu ou um anjo vier até você, por quê? Porque quem se engana, Cristo não faria isso. Entende? Cristo não faria isso. Então, e o diabo não pode se transfigurar de Cristo. Entendi. Ele eu, vai já se- ia, eu já ia perguntar, mas e aí, o Satanás não podia fazer de conta que era Jesus? Não, não há uma base bíblica para ele se transfigurar como Jesus. A não ser no filme do nosso grande escritor Ariano Suassuna, né, no Alto da Compadecida, que o capiroto lá se transforma em Jesus. Então, fora isso, tem nenhuma base bíblica. Mas a base bíblica, para ele se transfigurar em anjo de luz, para ele se transfigurar em um ministro de labareda de fogo. Então, essa base eu tenho. Não tenho para ele se transfigurar em Jesus. Então, por isso que Paulo não usou essa expressão. Ele usou a expressão, se um anjo ou eu mesmo for até você, falando um outro evangelho, isso seja maldito. Então, Paulo está ali naquela categoria, Paulo, Pedro, João. Pedro e João estão também na segunda categoria, que é que viram. Mas eles também entram na terceira categoria, que é a categoria de fundamento, de fundação. E a quarta categoria que a gente observa são as que a gente vê hoje. Eu gosto de dizer que eles são de edificação. Eles vão trazer uma edificação sobre um fundamento que já existe. Sim. Então, você vê que muitos homens de Deus e até mulheres, cara, eu falo assim, e eu sei que talvez eu seja criticado por um ou outro, não há base bíblica para nós falarmos sobre mulheres no chamado apostólico ou mulheres no chamado pastoral, mas eu quero ver você tirar os frutos da vida de uma mulher que fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Pois é. Fundou A Amy McPherson. Quero ver você tirar o fruto da vida dessa mulher. Você entende? Ela não se titulou apostila. Brinco aqui, né? Estou brincando. Ela não se intitulou apóstola. Mas a evidência dos frutos da vida dela mostra um chamado apostólico de fundar igrejas, de estabelecer igrejas, de treinar liderança. Ela treinou muitos pastores, muitas lideranças. Então ela tinha um chamado. Então eu vejo que qual é o problema hoje das pessoas? Elas querem receber um rótulo. Sim. Elas não estão nem aí para o que Deus ungiu elas. Mais importante é o rótulo que elas recebem de alguém. Então muitas pessoas estão falhando porque elas querem um rótulo. E o rótulo é perigoso, porque se eu boto o rótulo numa coisa que não é, aquilo vai ficar evidente mais cedo ou mais tarde. Sim. E aí, como você falou sobre a questão de apóstolo da atualidade, ser aquele que edifica, edifica não, ele né? constrói sobre o fundamento da palavra. Fundamento que já existe, mas constrói. Quais são as ferramentas para essa construção? A grande evidência de um chamado apostólico, ele consegue estabelecer uma obra do nada, ele consegue levantar ministros, prepará-los, estabelecê-los e deixá-los operando e ir para um outro ponto. Essa é a grande evidência do chamado apostólico. Essa preparação de pessoas. Claro que um pastor pode fazer isso, que qualquer ministro pode fazer isso. Né? Principalmente se dedicar, se estudar um pouco mais. Mas para um apóstolo isso é algo natural. Isso é algo natural.
Ele não precisa se esforçar para isso. Aonde ele É chegar fácil. é fácil, exatamente. É que nem você falou, a pessoa espirrou do seu lado, já tem um chamado. Para mim, eu já vejo um chamado, entendeu? Porque eu consigo identificar isso. Aham. Eu consigo ver. E outra, as pessoas que se aproximam de um apóstolo, elas são instigadas a crer, elas são instigadas a fazer algo. Então, uma das características da unção apostólica é instigar as pessoas, é provocar as pessoas a se mexer. Sim. A se mexer, a fazer algo, a acreditar que tem algo, a acreditar que pode ir além. Então, essa é uma das características do chamado apostólico também. Mas a grande característica é preparar pessoas, estabelecer obras do zero e deixar elas extremamente estruturadas e fundamentadas. Eu me recordo, pastorzão, que você falou algumas vezes sobre algumas. Esqueci a palavra agora, mas coisas que lhe acompanham, que é em relação ao crescimento, então, pessoas tendo filhos Sim, e sim, tudo. sim. A área financeira também, as Sim, pessoas sim. avançando financeiramente. Qual é a terceira? É espiritualmente? Maturidade Maturidade espiritual. espiritual. Sim. Então, isso é uma evidência do seu chamado apostólico? Foi algo que o Senhor tratou com você em relação ao chamado apostólico? Não, é algo que Deus tratou comigo naquilo que ele me chamou a fazer. Você vai ver que cada homem de Deus, ao longo da própria história bíblica, eles tiveram características específicas Sim. que definiam algumas coisas na vida deles, né? Então, perguntei a Deus, quando você vê o irmão Reiga, ele fala de Marcos 11:23, que marcou a vida dele, Uhum. né? A importância da confissão da palavra. E você vê que um dos homens que mais ensina sobre confissão da palavra é o irmão Reiga. Você vai ver um outro homem de Deus chamado Benny Hinn, que marcou a vida dele foi a questão do Espírito Santo, que tem essa evidência forte marcando a vida dele. Você vê o apóstolo Bud, a evidência da vida dele era falar de fé, né? Falava de fé todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, e estava sempre vivendo essa experiência da fé. O dom da fé operava através da vida dele, muito fácil. Então, assim, isso são características pessoais que cada homem de Deus pode ter em sua vida. Então, nos meus 3 primeiros anos no pastoreio, foram bem desafiadores, porque aos meus olhos naturais, eu não via resultado. Eu não via resultado. Então, no meu devocional de oração, conversando com o Senhor, eu perguntei a Deus se realmente eu tinha um chamado, se realmente Ele me chamou para aquilo. E aí foi quando Ele falou para mim 3 características que acompanhariam a minha vida. Sim. E é como se Ele me desse um sinal de que Ele estivesse comigo. Isso não é uma coisa antibíblica. Quando você vai para Abraão, Deus dá um sinal em Abraão. E ele diz assim: Abraão, eu sou com você. E quem abençoar você é abençoado. Quem amaldiçoar você é amaldiçoado. Então havia um sinal em Abraão de quem favorecesse Abraão era favorecido. Quem se levantasse contra Abraão estava prejudicado. Então isso é um sinal para todo crente? Não. Isso era uma coisa específica da vida de Abraão. Sim. Então, a gente vê claramente alguns homens de Deus com essa característica. Então, quando eu perguntei a Deus, ele me falou isso para a minha vida pessoal. Então, eu acredito que quando homens buscam a Deus para saber profundidade do que Deus tem para eles, Deus vai revelar a eles o que eles vão viver, o que eles vão fazer. Vai revelar o bom e vai revelar o desagradável também. Aham. Entende? É, porque Paulo, como apóstolo, também ele sabia que ele ia sofrer, né? Sim, ele foi revelado sobre isso. Dentro do chamado dele, saberia, ele entendia que por onde ele passasse, ele ia levar uma surra. Porque isso foi prometido. Né? Agora, isso é uma característica que todo mundo tem que apanhar? Não. E também ia ser meio complicado as pessoas quererem esse chamado se todo mundo tivesse que apanhar, né? Sim, sim. Entendeu? Então, assim, fica evidente essas coisas, entendeu? Então, você precisa somente buscar a Deus e entender o que é que Deus tem para você. Isso independente do seu chamado. Deus sempre vai ter alguém no ciclo dos ministeriais, mas ele também vai ter pessoas que vai ter características específicas, que ele vai chamar com unções específicas. E isso é claro também. Entendi. E em relação a essa questão da atualidade, né? Os apóstolos da atualidade. Então, os apóstolos da atualidade, então, eles são para desenvolver a igreja.
desenvolver a obra em si de pessoas, de uma igreja, de estabelecer uma igreja Sim, física. sim. Só que aí tem um apóstolo que é Smith Wigglesworth, é conhecido como apóstolo da Apóstolo da fé. fé. E ele nunca fundou uma igreja. E aí, como é isso? É porque ele operava no dom da fé de uma forma muito sobrenatural. Então, por isso que o irmão Reagan chama ele, e muitos da galera da fé, chamou ele de o apóstolo da fé, porque ele ensinou sobre fé muito, e ele operou no dom da fé de uma forma muito sobrenatural. Uhum. Então, as pessoas chamaram ele de o apóstolo da fé, entende? Por causa disso. Porque apóstolo, não devemos esquecer da origem da palavra, o que ela significa. O Mensageiro. mensageiro, o que tem uma mensagem. Então, qual era a mensagem de Smith Wigglesworth? A mensagem da fé. Então, por isso que ele era o apóstolo da fé. Entende? Entendi. Porque também eu ouvi falar de uma mulher, ela orava muito e as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo, né? E a evidência é que sempre por onde ela passava, e ela nunca fundamentou igreja, mas essa questão do Sim, sim. batismo no Espírito Santo, eu esqueci agora, não me recordo agora o nome dela, mas essa questão do batismo no Espírito Santo era muito forte em relação à vida dela. Um casal de missionários, né, que eram os Hunters, eles eram muito usados em línguas. Né, uma das características do chamado deles era línguas com interpretação. Então, eles eram muito usados por onde eles passavam. Um orava e o outro interpretava. Então, era um casal que era muito usado nessa habilidade. Então, assim, é algo que Deus usa de forma separada. Mas isso não desmerece um dos 5 dons ministeriais, né? Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. E também o apóstolo, por ele ser um apóstolo e às vezes fundador de uma igreja, ele não tem autonomia plena sobre aquela igreja. Ele vai ter. A gente vê muitos problemas hoje em muitos ministérios, porque esses homens que fundaram esses ministérios, que fundaram essas igrejas, eles não estão percebendo qual o tempo de passar o bastão, de Sim, passar a vez, de deixar a coisa acontecer. Por causa de quê? Por causa de uma outra característica que acompanha o chamado apostólico, chamado desonra. 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 Se você for ler lá, 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai falar claramente sobre a desonra, né? Dentro do chamado apostólico especificamente. Aí, um dos chamados mais honrados é o chamado pastoral. aham, O pastor está ali à frente das igrejas, as igrejas honram ele e tal. E o apóstolo, às vezes, que fundou a igreja, nem é lembrado. E Paulo trata isso nas cartas, como ele estava sendo desonrado por algumas igrejas. E ele não fala no tom de insatisfação, ele fala no tom de orientação. Né? Ele não diz, não que eu quero nada de vocês, mas eu tenho a minha vida no Senhor, de quando estive entre vocês, não fui pesado em nada. Então ele tinha esse cuidado, mas ele sim, também percebeu que havia uma desonra. E eu digo isso porque eu sou apóstolo. Eu já fundei muitas igrejas. E algumas igrejas, elas nem lembram que eu existo. E eu não estou cobrando nada, só estou dizendo que se você vai vivenciar um chamado, você tem que estar pronto para os ônus e as desonra também. A aham. gente vai se beneficiar, tem os bônus e tem os desonros. Não sei se você tem essa palavra desonra, mas falei ela agora, está dito. Inventou, né? Se não Inventei, criei uma existir. palavra aqui. Me perdoe os amantes da gramática. Mas então, na questão da atualidade, os apóstolos existem, é uma categoria diferente de apóstolos, e justamente isso, ele não passa muito tempo no mesmo local. Ou tem como ele ir, estar em uma igreja, e depois ele abrir uma igreja, ele voltar e estar debaixo da unção daquele pastor ali onde ele já estabeleceu, e depois Sim, ele sim. vai e abre outra igreja e volta para aquela mesma igreja. Existe isso? O que eu percebo, claro, né, dentro de uma orientação de crescimento, todo crescimento ele vai pedir algumas coisas. Paulo ele mostra isso, que esse crescimento ele precisa de organização. À medida que eu cresço, eu preciso estar organizado para isso. Então, não adianta eu querer uma igreja grande se eu não tenho estrutura para uma igreja grande. Entende? Não adianta eu quero 5.000 membros.
mas eu tenho tido problema com 50 membros. Então eu quero morrer, porque se eu estou com problema com 50 membros, se eu tiver 5.000, eu morro. Entende? Então não tenho como administrar isso. Mas o crescimento, ele demanda essa estrutura. E um dos ministérios que eu hoje vejo com essa sabedoria, com esse entendimento, é o ministério que eu faço parte hoje. É o Ministério Verbo da Vida. O pastor Sim. Bud veio, abriu as primeiras igrejas, depois criou o ministério para administrar as igrejas. As igrejas continuaram crescendo e ele, do ministério, geria todas as igrejas. Então, ele é o Ministério Verbo da Vida hoje. Faz reuniões, várias reuniões no ano, para levar os ministros em treinamento, para orientar esses ministros, para que eles possam seguir na mesma linha doutrinária, na mesma visão. Né? O Ministério lançou até um slogan esse ano que é somos um, somos muitos, somos muitos, somos um. Então ele mostra a importância de que, mesmo sendo muitos, nós temos uma só visão. Sim. Entende? E essa visão veio por quem? Veio pelo apóstolo Bud. Entende? Não é nada diferente da Bíblia. Mas Deus deu uma visão ao pastor Bud. E qual era a visão? Foi bem clara. Vá para o Brasil e liberte o meu povo. Entende? Então, veja, uma palavra específica. Então, o apóstolo ele tem muito disso, de receber uma palavra específica e ele vai andar nela. E quando ele estiver andando nela, Deus vai prosperar a visão, porque ele está na visão. Amém. Então, o apóstolo Bud ele teve essa sabedoria de sair das igrejas, estabelecer uma outra área, que seria o ministério, que vai gerir as igrejas. Então, cada igreja Verbo da Vida ela tem sua independência de CNPJ, de estatuto é um só, que rege todas as igrejas, mas temos um CNPJ independente para cada igreja. E tem um pastor que é ajudado por uma diretoria local. O ministério funciona da mesma forma, como uma diretoria que dá as diretrizes ministeriais do que o Ministério Verbo da Vida crê, do como a igreja Verbo da Vida deve crer doutrinariamente, deve ser orientada doutrinariamente. O Ministério Verbo da Vida não vai intervir aonde o pastor vai locar o prédio ou comprar o prédio, nada Sim. disso. O que vai comprar de som, o que não vai comprar, O nada ministério disso. não diz o que é que você tem que comprar ou deixar de comprar. Não. Se você, hoje, como apóstolo, como pastor, presidente aqui da igreja local, se você decidisse comprar um terreno hoje, no Ministério Verbo da Vida, ele não ia dizer assim, não, pastor Gilmar, não é para fazer isso, não. Sim, não iriam. Claro que eu iria ter que mandar um relatório mostrando como é que estão as finanças. Na verdade, eles acompanham as finanças das igrejas. O ministério foi criado com esse benefício. O ministério hoje gere as finanças de todas as igrejas. Nós temos que mandar relatórios diários, mensais, devolver os dízimos para crescimento do próprio ministério. Então, assim, isso se chama organização, que foi gerida através do apóstolo Bud. Então ele não deixou de ser o apóstolo do ministério, mas ele não ficou à frente de igreja a vida toda. Sim. Entende? Mas veja, Paulo fez uma coisa muito semelhante. Paulo ele abriu as igrejas e gerenciava as igrejas por cartas. Entendeu? Ele mandava carta, orientava, doutrinava a igreja. Ele não se metia nas coisas profundas, simples da igreja. Quando havia pecado não tratado, ele tratava. Você entende? E você tem contato hoje, pastor, das igrejas que você iniciou? Sim, conheço algum. Diretamente, não. Porque eu tento evitar realmente esse contato. Porque quando você abre uma igreja em um local, as pessoas elas se ligam muito com você. Sim. As pessoas tendem a se ligar com você. E você precisa ter essa sabedoria para sair, né, no tempo certo e cortar algumas coisas. Não é ficar de mal das pessoas, bloqueá-las nas redes sociais, não é isso. Mas evitar esse contato, né? Eu tento ter contato com os pastores que estão nessas igrejas. Não, mas é justamente assim, os pastores, a liderança, você tem contato com eles? Sim, dessas tenho igrejas contato que de você... amizade, não de responsabilidade de orientação. Entendi. Entende? Eu não tenho, não. Eu tento evitar isso. Por quê? Porque nós temos um ministério que faz isso. Entende? Nós temos um ministério que orienta. Em cada região tem um supervisor com essa função de orientar os pastores locais. Então eu não preciso ficar me metendo nas igrejas. Sim. Agora, claro que aqueles que me procuram pedindo um conselho, alguma coisa, eu estou de prontidão para
orientar e para coisar, mas não faço isso como uma imposição, porque até então não tenho. À medida que eu entregar uma igreja para um pastor, até para o próprio ministério resolver como é que vai decidir com aquela igreja, eu estou dizendo que aquela igreja agora é responsabilidade do ministério, é responsabilidade daquele pastor. E o ministério já está organizado ao ponto de em cada lugar ter supervisores, ter pessoas. E aí nisso também você demonstra que não existe essa questão de hierarquia, né? Que Exatamente, exatamente. A realmente igreja que eu estabeleci, eu não sou dono dela. Sim. Entende? O dono é Jesus. E Jesus estabeleceu um dom para administrar a igreja. E não foi o apostólico, foi o dom pastoral. Entende? E para iniciar essas obras, você se move na questão dos dons do ministério, em todos os dons, você chega a se mover em todos os dons, dom profético, dom evangelístico, dom de mestre, e o dom de pastor nós sabemos que sim, né? E também a questão de mestre, nós vemos muito isso evidenciado na sua vida, até porque tem que ter o ensino, né? Sim, sim. Mas o evangelístico, você também já se moveu nessa parte? Se move, vê isso acontecer? Dependendo do local e de como Deus vai direcionando, é muito comum dentro do chamado apostólico, porque ele está começando uma obra, acontecer a questão dos dons de milagres, que é muito comum no chamado evangelístico. Sim. Muitas curas sobrenaturais, elas são comuns. Por quê? Porque precisa evidenciar os dons para as pessoas se converterem. É muito comum também ser usado na unção profética, né, da profecia, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dentro da esfera profética, porque o profeta ainda às vezes não se levantou. E aquela unção profética precisa ser manifesta na igreja. Eu faço algo que eu aconselho todo pastor local fazer. Anualmente eu tento trazer para a igreja unções como o evangelista, como o profeta, como um outro apóstolo, como um mestre. Claro que o rema em uma igreja local é uma ferramenta poderosa, porque a gente identifica em alguns professores, sim, essas unções, eles terminam ministrando na igreja. Mas eu tento fazer eventos anuais que trazem essas unções para estarem operando dentro da igreja. Então os eventos eles já são propositais. Propositais, com unções específicas. Que eu quero que aquela unção toque a igreja. Entende? Amém. Amém. E como está sendo agora iniciar esse trabalho aqui? Você tem um prazo de validade aqui em Macapá? Todo apóstolo, ele literalmente ele vai ter um prazo de validade. Ele vai ter um prazo de validade. Se ele passa desse prazo, ele termina danificando a obra que ele edificou tão bem. Entende? Ele edificou tão bem, mas para pensar no creme de leite, que é aquela coisa que as pessoas botam na comida. Uhum. Quando ele está perfeito, o que é que acontece? A comida fica extremamente saborosa. Mas quando ele está vencido, você estragou toda a comida. Entende? Então, quando alguém no chamado apostólico, ele passa do tempo de entregar uma obra, ele passa a destruir o que construiu. Isso é notório, isso é notório. E às vezes as pessoas não percebem isso. Eu tento ficar sensível a esse tempo. Mas quem é que decide? É o ministério que decide ou é você que É ruim quando o ministério isso? tem que decidir. Porque quando o ministério tem que decidir, é porque já está havendo frutos de danos. Entende? O ministério, ele não está do seu lado. O ministério está em uma esfera mais distante. O ministério, ele só vai vir porque ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, quem tem que estar sensível é o ministro. Entende? Pare para pensar. Você está dirigindo um carro e eu estou aqui de passageiro. E aí você começa a ter sono. Quem tem que parar o carro? Eu que estou dirigindo. Exatamente. A não ser que eu esteja num de autoescola, né? Então, se você não parar o carro, vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo, vai ter dano para todos que estão dentro do carro. Entende? Sim. Então, o ministro que está à frente da obra, o apóstolo, é ele quem está com a mão no volante da obra. É ele quem está à frente. É ele que tem que perceber
o tempo está passando, que o tempo está chegando. Isso não vem assim, ele acorda e o Senhor diz, é hoje, vai embora. Não funciona assim, cara. Pelo menos comigo, não funciona assim. O Senhor trata 2 anos antes, para e com isso eu já estou preparando as pessoas. E o Senhor, e à medida que é que eu vejo quando eu percebo isso? Eu vou treinando, e as pessoas que eu vou treinando, eu vou deixando mais, e eu vou saindo de fininho, igual deixar uma criança no departamento infantil, que ela não quer ficar. Você vai botando e vai ficando por ali. O meu filho eu deixo, eu fecho a porta e saio correndo. Então, tem que melhorar isso, tem que melhorar. Porque você tem que acostumar ele no departamento, e ele quer sua presença. Então você deixa ele lá e fica lá. Foi assim que eu adaptei a minha filha no departamento. Né? E é assim que a igreja deve passar por esse processo de mudança. Porque se você sai bruscamente, cara, é doloroso. Se eu fechar a porta e sair correndo, ele vai ficar chorando. Né? É o que acontece. Ele fica chorando, depois ele para, mas no começo ele chora. É o que acontece. Então, assim, o ideal é vocês terem essa transição, sair aos poucos. Sim. E aí, automaticamente, alguém que você está treinando e levantando, a igreja começa a se conectar com essas pessoas. Fica mais evidente. Fica mais evidente, exatamente. Aí fica evidente que a tua presença lá não é mais necessária. Esse podcast vai ser muito bom, que agora a gente vai começar a prestar mais atenção. Não, ainda é muito necessária a presença apostólica aqui. Amém. Muito obrigado, pastorzão. A gente foi muito edificado. Eu fui muito edificado essa noite. Amém. Vou assistir aqui várias vezes esse podcast, porque foram muitas pérolas lançadas. E eu creio que muitas pessoas vão ser transformadas com as palavras que foram lançadas. Amém, amém. E creio que cada vez mais nós seremos alcançados. Muito obrigado. Eu sei que isso aqui não dá para definir tudo em relação ao que é um apóstolo. Faça o rema, né? Faça o rema ajuda. É isso. Faça o rema, se inscreve no rema. Esse ano ainda não dá mais tempo, mas nós já estamos chegando aí no final do ano e já temos turma para o próximo ano. Exatamente. Então, no próximo ano, você pode se inscrever, se matricular, faz sua matrícula para poder entender mais sobre os dons ministeriais. Eu acredito que, com certeza, você deve ter um chamado que está nos assistindo. Então, e se você não tiver, o rema também vai fazer a diferença na sua vida, porque é transformador para a nossa vida pessoal também. Então, se inscreve. Mas antes disso, se inscreve no canal, dá o seu like, comenta, compartilha aí com todo mundo e seja edificado. Até o próximo episódio.